Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 19 do livro Esse Cristão Incrível de Toze. O capítulo 19 ele tem por título Vida Consciente de Deus. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. Toze inicia o capítulo 19 dizendo: Se Deus é o sumo bem, a nossa suprema bem-aventurança na terra estará em conhecê-lo tão perfeitamente quanto possível. O fim último a que a redenção leva é a visão imediata da divindade bendita eternamente. Em nosso presente estado, não podemos ver a Deus com os nossos olhos naturais, pois está escrito: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33, 20. Toze ele inicia esse capítulo dizendo que se Deus, é o nosso bem maior, nós devemos ser muito felizes por buscar conhecê-lo, ainda que nós não poderemos vê-lo face a face na nossa vida presente, mas nós temos condição e devemos buscar ter uma vida consciente da presença de Deus. E Oséias 6,3 diz assim: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Então o profeta Oséias, ele nos estimula a conhecer ao Senhor, a buscar conhecer ao Senhor e prosseguir nessa busca. E Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 12, Paulo diz: Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então nós vemos aqui que ainda que nós não consigamos ver Deus nesse corpo nosso natural, com os nossos olhos naturais, nós devemos buscar conhecê-lo, como é a orientação de Oséias, e entender que isso é possível. Como Paulo fala, que agora nós vemos por espelho, como enigma, mas nós o veremos. Agora conhecemos em parte. Então, se é possível conhecer Deus em parte ainda nessa vida, nós devemos buscar isso, para que nós consigamos ter consciência verdadeira da presença de Deus. E Tozer ele continua: Contudo, quando a obra de Cristo estiver consumada em seu povo, será possível, natural até, contemplarem os redimidos do seu Redentor. O apóstolo João declarou isto explicitamente. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. 1 João 3:2. E também está escrito: Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Apocalipse 22, 3 e 4. Então aqui nos fala que a obra de Cristo, quando ela estiver totalmente consumada, isto é, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, nós teremos a oportunidade até natural de ver Deus, de compartilhar da sua presença. E João ele fala sobre isso, que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E ainda em Apocalipse fala que nós estaremos junto ao Cordeiro e ao trono de Deus e serviremos ao Senhor para sempre. Atos 7, 55 e 56 diz assim, uma experiência interessante. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Essa experiência é a experiência que nós vemos em Atos, quando Estevão estava sendo apedrejado, e antes de morrer ele disse isso, que ele via o céu aberto e ele via o Filho do Homem, que é Jesus, em pé à direita da mão de Deus, a mão direita de Deus. Então, Estevão teve essa oportunidade de ver Deus, quando ele já estava a ponto de ser levado, para a presença do Senhor. E nós então vemos que Deus existe,
Jesus existe e eles estão exatamente onde nós aprendemos na palavra, nos céus, Deus no seu trono e Jesus à sua mão direita. E essa experiência Estevão teve visivelmente, né? Pôde perceber visivelmente essa verdade. E continua, esta experiência arrebatadora tem sido denominada visão beatífica e será o auge de toda a bem-aventurança possível. Levará o santo, então glorificado, a um estado de perpétua ventura, o gozo da qual, por um momento sequer, banirá para sempre da sua mente toda e qualquer lembrança de pesar e dor aqui da terra. Será esta a porção de todos os vencedores. Então, essa visão beatífica que nós teremos ao sermos arrebatados, quando Jesus consumar sua obra de levar a sua igreja para que nós estejamos para sempre com eles, essa visão de Deus fará com que nós venhamos a esquecer toda e qualquer dor que nós tivemos aqui nessa terra. Será uma experiência tremenda, como Tozer diz aqui, essa experiência será arrebatadora, porque nós estaremos vendo Deus face a face. Isso, Tozer continua, supondo que a imensa maioria de nós deve esperar pelo grande dia da vinda do Senhor e para ver concretizar-se a plena maravilha da visão do Deus Altíssimo. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17 diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, dizendo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Será tremendo esse dia, onde nós, os que estivermos vivos nessa situação, nesse momento, seremos arrebatados juntamente com aqueles que já morreram e nessa ocasião já ressuscitados, nós seremos arrebatados. E Paulo diz aos Tessalonicenses que nós encontraremos Cristo nos ares e estaremos então na presença do Senhor para todo o sempre. E é isso que nós buscamos, é isso que nós aguardamos ardentemente. Esse momento em que nós encontraremos com o nosso Senhor e estaremos com Ele eternamente, participando da sua presença altíssima, da sua presença soberana, desse Deus criador dos céus e da terra, Deus onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus de amor, esse Deus de glória, esse Deus que nós já louvamos aqui e estaremos para sempre com Ele, louvando e engrandecendo o seu santo nome. E Tozer, ele continua. Em buscando conhecer melhor a Deus, precisamos ter uma firmeza em mente que não temos por que tentar persuadir Deus. Ele já está persuadido a nosso favor, não por nossas orações, mas pela generosa bondade do seu coração. Então, buscar conhecer a Deus, nós devemos continuar buscando, como Oséias orienta, conhecer a Deus, para nós termos, continuarmos tendo a certeza da tua presença e aproveitarmos, usufruirmos da sua presença em nós. Ele não vem a nós porque nós temos mérito, não é porque nós simplesmente oramos ou queremos que ele venha a nós, mas ele vem porque ele já se dispôs a isso. Deus, ele desde sempre, ele participou, participa e participará da nossa vida porque ele nos ama. Ele nos criou para ter com ele um relacionamento. E não é porque nós merecemos, mas é pelo seu grande e bendito amor. E Tozer, ele continua. Deus está presente, o Espírito foi derramado das alturas. Tudo isto sabemos como verdade teológica.
Resta-nos transformá-la em jubilosa experiência espiritual. E como se realiza isso? Não existe nenhuma técnica nova. Se for nova, é falsa. O velho e antigo método ainda funciona. A consciente comunhão com Cristo é pela fé, pelo amor e pela obediência. E o mais humilde crente não tem razão de ser sem estas coisas. Então, Tozer, ele nos diz que nós temos a presença de Deus em nós, não pelo nosso mérito, mas pela fé. E Deus veio a nós através do seu Filho, que ele veio a essa terra, viveu, morreu e ressuscitou para nos redimir, para perdoar os nossos pecados e nos dar a oportunidade de ter um novo relacionamento com Deus. E após Jesus ascender aos céus, ele enviou o seu Espírito Santo para que estivesse conosco todos os dias. E João 16:7 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então, Deus está em nós através do Espírito Santo. E 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Precisamos ter essa consciência da presença de Deus em nós. E João 14, os versículos 17 e 23 dizem assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós precisamos entender que a presença de Deus, ela é verdadeira em nós. Nós precisamos ter essa vida consciente de que a presença de Deus é verdadeira em nós. A olhos humanos, a olhos vistos, nós não vamos conseguir contemplar Deus agora, mas podemos sentir a presença dele. E Tozer, ele fala que essa forma de sentir a presença de Deus não tem uma técnica nova, é uma técnica velha, que é a fé. É nós nos debruçarmos diante do Senhor, estudando a sua palavra, orando ao Senhor, buscando a sua presença, clamando por ele, louvando e engrandecendo o nome dele. É pela fé e tendo consciência que ao aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, ao reconhecermos o sacrifício de Cristo ali na cruz para nos perdoar os pecados, ao tomarmos essa decisão, o Espírito Santo, enviado por Jesus, entrará no nosso coração e nós seremos, no momento da nossa conversão, batizados com o Espírito Santo. E assim teremos a vida de Deus dentro de nós. E assim nós sentiremos todo o tempo essa verdadeira presença de Deus. Teremos consciência da vida de Deus em nós. E para terminar, eu gostaria de fazer a oração que está em Romanos 11, 33 a 36, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que essa seja a nossa oração, que nós reconheçamos que tudo foi feito pelo Senhor, tudo foi feito por ele e para ele, e esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, tome essa atitude agora, porque você, como eu, nós não teremos condição de ver Deus com esses olhos carnais, mas nós temos condição de sentir Deus dentro de nós através do Espírito Santo, mas sentir Deus, ter essa consciência
da presença de Deus em nós, somente aquele que reconhece a Jesus como Salvador. Reconheça Jesus como Salvador para que você possa ter consciência de que Deus existe e de que Ele ama estar dentro de você. Jesus, ele falou lá em João 14:23, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus. Amém.